Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor. Vamos dar continuidade ao estudo da Bíblia. Hoje, a primeira carta de João, né? João, filho de Zebedeu, né? Apóstolo, autor do Evangelho e autor do livro do Apocalipse, né? Alguns falavam que ele atribuíram que João poderia ser primo, em primeiro lugar, de Jesus. Talvez porque sua mãe fosse Salomé, possível irmã de Maria, tá? Mas isso é só uma hipótese, né? João, ele era pescador e era muito próximo a Jesus, né? Do círculo mais íntimo, além de Tiago e Pedro. Jesus, e está escrito que é o discípulo a quem Jesus amava, né? É interessante a gente se observar também que João e Pedro, eles eram pescadores, né? E eles eram pescadores, e é interessante observar isso, que eles eram pescadores e eles tinham uma companhia de pesca. Tá? Essa primeira carta é endereçada aos crentes, para você entender. E tinha vários motivos, né? Para isso. Primeiro, as heresias estavam lá fervilhando naquele tempo lá, né? O interessante é observar que o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Lá pelo ano 78, 75, 80, entendeu? Ali, naquele contexto, né? E João foi o único apóstolo que morreu velho, tá? E aí a gente vai entender por que João está escrevendo essas cartas. Primeiro, para combater o gnosticismo, né? Que é a heresia dos primeiros séculos da igreja, né? Que dizia que o espírito é inteiramente bom e a matéria é inteiramente má, né? Aí desse dualismo aí antibíblico surgiram cinco erros considerados muito importantes, né? E conduziriam ao engano, meu irmão, minha irmã. Interessante a gente observar que gnosticismo quer dizer que vem de gnosis, né? Conhecimento. Eles acreditavam que só o conhecimento salvaria, né? Primeiro erro que a gente deve destacar, que o corpo doente do homem, que é matéria, é mal, e por essa mesma razão é diferente do espírito. Olha que interessante, né? Como se o homem pudesse viver sem espírito, né? E pregava, outro erro, que a salvação era escapar do corpo, sendo obtida não mediante a fé, mas pelo conhecimento especial. A palavra conhecimento é gnosis, né? Do grego, de onde vem gnosticismo. O outro erro que está dizendo aí, o terceiro erro, é que a verdadeira humanidade de Cristo era negada o tempo todo. O gnosticismo nega a humanidade de Cristo. Por quê? De duas maneiras. Alguns diziam que Cristo só parecia ter corpo, e essa teoria é chamada de docetismo, né? Parecido, o grego dokel, tá? Outros diziam que Cristo divino se uniu ao homem Jesus no batismo, abandonando-o antes de morrer, ou seja, o Cristo divino veio e encarnou no Jesus humano, né? E desencarnou perto de morrer. Olha só que troço absurdo. E o quarto erro, era porque o corpo era considerado mal e devia ser tratado com rigor. E o quinto erro, que era essa coisa paradoxal, né? Esse dualismo levava à licenciosidade. O raciocínio era que, como a matéria e a não violação da lei de Deus era considerada má, a violação da sua lei não era de consequência moral. Que troço doido, né? A gente vê isso aqui, você vê que até hoje tem isso, meu irmão. Não está muito diferente hoje não, porque o que a gente vê é um absurdo, até hoje tem isso, tá? E o maior propósito aqui de João é alertar sobre isso tudo. João, o evangelho dele é o mais teológico e por isso mesmo trata da divindade de Jesus Cristo, né? E vocês vão perceber no evangelho e na primeira carta de João similaridades. O que era desde o princípio que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que contemplamos as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida.
a vida se manifestou entre nós. Você está dizendo que Jesus se manifestou entre nós, porque Jesus é a verdadeira vida. Nós a vimos e dela testemunhamos, proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestado. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Escrevendo essas coisas para que nossa alegria seja completa. Estão vendo o teor teológico e o teor o teor está colocando da divindade de Jesus Cristo, mostrando a divindade de Jesus Cristo. Ele fala o seguinte ainda no capítulo 1 da primeira carta de João. Essa é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica do pecado, né? Porque o sacrifício vicário de Jesus na cruz é para isso, né? Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Meu irmão e minha irmã, Jesus nos purifica do pecado, nos justifica, nós somos justificados, livres da condenação pelo pecado, a justiça de Deus foi feita, mas nós não deixamos de ser pecadores, é isso que está sendo dito aqui. Não existe impecável aqui na terra, não existe. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí vocês vão perceber o ensino grandioso que é nessa primeira carta de João, aqui nesse capítulo 1 e 2. Meus filhinhos, João sempre trata, né, dessa forma carinhosa, meus filhinhos. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, meu irmão, Jesus é o nosso intercessor, nosso advogado, é o ponto de união entre a eternidade e a nossa mortalidade, é a união entre o céu e a terra. Jesus é o intercessor entre a eternidade no Pai e a nossa mortalidade pecadora na terra. Por isso é que ele é o caminho. Ninguém pode chegar ao Pai senão através dele, como está escrito. E aí continua. Ele é a propiciação pelo nosso pecado, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Por isso é que Deus faz a todo custo e quer que todos se salvem. Tenta não, porque ele não tenta, ele faz. Né? Deus não tem fracasso, não tem ilusão e não tem fracasso, são condições humanas, né? E aí ele vai falar assim: quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua em trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, nele não há causa de tropeço. Como é que você pode amar a Deus se você não ama seu irmão? Como é que você pode servir na comunidade de festa se você não serve em casa, nem o irmão que bate na sua porta? Né? Jesus pregou o amor fraternal. Não amem o mundo, nem o que ele nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a tentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, meu irmão, minha irmã. Ou seja, o mundo, você pode observar uma coisa, nenhuma tentação ou nenhuma coisa do mundo que causa prazer nunca vem com a forma ruim, com o sentido ruim. Sempre vem com a forma boa e o sentido bom. Isso é como uma droga. A droga é uma droga, mas por quê? Que existe tanto essa questão. Porque se a droga fosse ruim, no princípio fosse ruim, ninguém voltava a usar. Mas ela vai parecendo ser boa, vai te enganando, até você estar completamente viciado e perdido ali naquele meio daquelas drogas. Isso é como um pecado. Tem gente que está tão acostumado a pecar que nem percebe mais que está pecando. Né? O pecado é como você ter uma cárie, e na cárie, e nesse dente, se você não tivesse o canal, o nervo, lá, o canal para doer, você ficaria anestesiado, não sentiria dor. Mas o nervo está lá doendo para avisar que você tem um problema. Então,
A anestesia tira a sua dor. A anestesia tira a sua dor, não deixa você sentir a dor. Mas o Evangelho, o Espírito Santo nos confronta para que tenhamos dor, para que sintamos a dor e através dela a gente busque ao Senhor, né? Filhinho, esta é a última hora, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora são muitos anticristos que têm surgido. Essa história aqui, o anticristo vem aqui, o anticristo é fulano, o anticristo é cicano, o anticristo é betano. Muitos anticristos surgem. E a hora, como já disse em vídeo anterior, em edição anterior, Jesus na plenitude dos tempos veio. E caminhamos agora para o desenrolar da história. Tá? Não lhe escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês conhecem, porque nenhuma mentira procede da verdade. Tá? Esses últimos tempos que João está falando aqui, no Novo Testamento, todos os cristãos naquela época achavam também que estava próximo à segunda vinda de Cristo. A gente não deve dizer se está próximo, se está longe, a gente deve estar preparado. Jesus fala muito propriamente lá, quando diz que a minha hora ainda não chegou, mas a de você está sempre pronta. A gente deve estar sempre pronto. Tá? Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que Jesus fez. Jesus não fez nenhuma promessa, essa busca de Cristo pelo triunfalismo, pela triunfo aqui, acolá, aqui, para dificultar, para resolver os nossos problemas, não está escrito aqui. A promessa é a vida eterna, meu amigo. Essa é a promessa. A fé não resolve problema nenhum da gente, mas ela nos sustenta no meio do problema. Ela nos sustenta, ela não nos deixa entrar em desespero, nem sucumbir à loucura. Tá? E aí, o apóstolo João vai falar assim, finalizando esses 2 capítulos. Filhinhos, agora permaneçam nele para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não envergonhado diante da sua vinda. Está falando segunda vinda, né? Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que nele crê pratica a justiça e é nascido dele, meu irmão. Está se falando da nossa conversão, porque nós somos nova criatura no Senhor. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nos incomode sempre, para que saibamos que somos pecadores e para que estejamos sempre no conhecimento de Jesus Cristo e na maturidade espiritual através do conhecimento e da fé. Deus nos abençoe.